Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Murilo Gonçalves, eu sou professor de Direito e nesse primeiro vídeo que eu trouxe aqui no meu canal do YouTube, eu quero discutir com vocês uma dificuldade que um monte de gente está tendo, que é como fazer a defesa online do TCC ou monografia nesses tempos de pandemia. Para isso, eu vou trazer para vocês 10 dicas. Bora lá? Pessoal, antes de mais nada, parabéns! Você conseguiu finalizar aí a sua graduação e essa cereja do bolo, a sua monografia, tá certo? Só que veja só, parabéns, mas ainda falta um pouquinho. Você precisa, além de terminar, mandar no prazo devido para o seu orientador. Então, pelo amor de Deus, termina, manda para ele, minha sugestão, manda em PDF para não ter qualquer problema com o arquivo, tá certo? Colocadas essas premissas, vamos, sem maiores delongas, para as dicas, porque foi isso que eu vim aqui fazer com vocês. A primeira dica que eu tenho é o seguinte: quem é a verdade, a luz e o caminho na sua banca? É o seu orientador, tá certo? Então você tem que escutar o seu orientador, converse com ele. Primeira conversa que você tem com ele é o seguinte: dia, horário e qual a plataforma que vai ser a sua defesa. Isso é essencial. Dialogue com ele. Veja aí qual é o tempo da defesa que vai ter, quanto você vai ter lá no dia para falar, quantos minutos. Essa conversa prévia com o orientador é essencial, porque ele é o presidente da banca, beleza? Segunda dica que eu dou para vocês: tem que definir realmente a plataforma que você vai utilizar para fazer a defesa, e isso significa que você tem que testar tudo que aquela plataforma precisa, desde como é que ela funciona, como é que você compartilha o vídeo, ver se o seu Wi-Fi tá rolando direitinho, ou se você vai fazer pelo celular, pelo 4G, tá? Então, não esqueçam de definir o ambiente virtual que vai rolar a sua defesa. 3. Além do ambiente virtual, você tem que se preocupar com o ambiente físico que você vai fazer a defesa. É importante que você eleja um lugar na sua casa, tranquilo, sem barulho preferencialmente, em que você consiga ter tranquilidade para o dia da defesa, tá? Isso aí é uma coisa que você tem que se preocupar, tem que conversar com as pessoas que você mora para não ter nenhum tipo de problema. Mas veja só, professor, beleza, já conversei com o meu orientador, já sei qual é a plataforma, já vi um ambiente na minha casa, o que mais que eu preciso fazer? Eu sugiro, e essa é a minha quarta dica, que você já defina se você vai fazer a sua defesa pelo seu celular ou pelo seu computador, com o uso de uma webcam, eventualmente. Por que você tem que definir isso, pessoal? Porque vai variar o modo de interação. Por exemplo, fez no computador, vira o computador para você com a webcam, tá tudo tranquilo. Com o celular, você já vai ter que ter um tripé ou alguém segurando para você. Então, eu acho de suma importância que você defina isso antes para você não ter maiores percalços. Definiu já tudo com o orientador, viu aí a plataforma, decidiu o ambiente, decidiu se vai ser celular ou computador. Outra situação de extrema importância que você tem que organizar para você mostrar que você se preparou para aquele momento, que é a questão da vestimenta. Como eu já disse para vocês, eu sou professor de Direito. No Direito a gente tem um formalismo, então a gente geralmente tem as defesas de monografia com uma pessoa um pouco mais formal. É claro que o nível de formalidade às vezes varia do curso que você está fazendo. Eu estou fazendo um curso de arquitetura, de física, de química, de filosofia. Todas as áreas do conhecimento têm às vezes os seus próprios ritos. Mas o que iguala todas as áreas do conhecimento é que a defesa, seja de monografia, seja de mestrado, seja de doutorado, seja de uma especialização, ela demanda uma certa formalidade. Então a minha sugestão é que vocês busquem uma roupa um pouco mais formal para o momento da defesa. Isso aí vocês vão eleger dentro da realidade de vocês, mas pensem nisso com carinho para que você mostre que você realmente se preparou para aquele momento. Tá certo? Já organizou todas essas preliminares? Agora a gente vai ter uma quebra. Já vou partir para a minha sexta dica e aí agora a gente vai começar a entrar num momento específico da defesa. Vejo com extrema necessidade, essa é a minha sexta dica, que você, se possível, tenha uma via impressa da sua monografia.
Professor, por que eu tenho que ter uma via impressa? Eu já mandei por e-mail para todo mundo, já mandei o PDF, como o senhor disse lá no começo. Seguinte, é importante que você tenha ou a via impressa, se não possível, um fácil acesso a uma via digital ou um bloquinho de notas. Porque quando a banca for falar com você, é importante que você anote tudo que está sendo dito para você poder responder. Já imaginou se eles fizerem 20 perguntas e aí você não consegue anotar e depois não consegue responder? Isso vai lhe ajudar com a organização desse momento de perguntas e interações com a banca. A minha 7ª dica para vocês já parte para uma outra questão que muito me é indagado, inclusive pelos meus orientandos. Professor, faço ou não faço apresentação? Faço ou não faço slide? Eu vou ser muito sincero com vocês. A questão de ter ou não uma apresentação é para você se sentir mais confortável, para você ter ali um suporte que você consiga ver ali a ordem do que você vai apresentar. Então veja, você pode fazer um PowerPoint, você pode fazer um Prezi, que é um outro programa, você pode fazer até mesmo um documento no Word, você vai deliberar como é que você vai fazer. 2 questões importantes e que eu sugiro que vocês avaliem. Primeiro, a plataforma que você está apresentando permite o compartilhamento da apresentação? Isso é uma pergunta que você tem que fazer antes de decidir como é que você vai fazer a sua apresentação. Professor, até suporta, mas eu tenho que apertar uns 5 botões para dar certo. Você tem que pensar nisso também. Será que não vai lhe dar mais trabalho? Então, talvez, converse com o seu orientador para ver se não seria aí o ideal fazer uma apresentação e mandar em PDF para a banca para que ela acompanhe a sua apresentação. É uma solução possível, mas isso você vai decidir dentro do que você se sente confortável. Apesar de não obrigatória essa apresentação, esse suporte visual, eu, como dica, digo para você que pode ser uma mão na roda para você não se perder naquele momento da defesa. Acabando esse momento de fiz ou não apresentação, a gente vai para o momento central desse vídeo, que é a defesa. Chegou o dia, chegou a hora, tá nervoso, mas vai ter que sair, você vai ter que defender. Eu vou explicar para vocês agora como é que funciona o passo a passo de uma defesa. É claro, e eu já coloco aqui como nota de rodapé, que essa estrutura que eu estou dizendo é a estrutura padrão. O seu orientador, como presidente da banca, ele pode alterar. É bom que você converse com ele, professor, como é que vai funcionar? Como é que o senhor vai dar encaminhamento? Ou a senhora, porque pode ser, claro, uma professora maravilhosa, sua orientadora. É claro que você tem que ficar atento em como isso vai se dar, esse desdobramento. Então, converse com o seu orientador também sobre esse momento da defesa. Uma pergunta de primeira que você tem que fazer para o seu orientador é quanto tempo você dispõe até para você poder o quê? Organizar a sua apresentação. Então, conversa com o seu orientador, professor, eu tenho quantos minutos para fazer a minha apresentação? Conseguiu ter essa informação? Vamos para o dia. Vamos saber como é que funciona. Primeiro, você vai entrar no ambiente virtual e o seu orientador, como presidente da banca, ele vai ter um momento solene em que ele provavelmente vai dizer algo nesse sentido. Vai dizer que está aberta a sessão pública de defesa de monografia do fulano de tal, que é você. E aí ele vai dizer o título do trabalho e vai lhe dar a palavra. Quando ele lhe der a palavra, é o momento em que você vai começar aquele passo a passo de defesa natural, que eu vou lhe ajudar nesse momento. Primeira coisa de todas, quando o seu orientador lhe der a palavra, agradeça e cumprimente a banca. Professor, agradeço e nesse momento gostaria ainda de cumprimentar a banca na figura do orientador. Se você conseguir lembrar o nome dos 3, porque você está nervoso, aí você faz o quê? Cumprimenta todo mundo da banca. Mas você pode fazer o seguinte, cumprimento a banca na figura do seu presidente, professor tal, que é o seu orientador. Beleza? Tranquilo? Terminou essa fase preliminar, essa fase formal de cumprimento, de deferência à sua banca, você vai partir para uma introdução do seu trabalho. Eu sugiro que você faça uma breve introdução. O que é que você vai fazer? Você vai dizer ali que você vai tratar desse tema, que o tema basicamente é sobre um assunto tal. E nessa introdução, além de você dizer qual é o tema de modo amplo, você vai dizer como é que você construiu o seu trabalho para a abordagem dessa temática.
Eu, primeiramente, falei no meu primeiro capítulo sobre isso, no segundo sobre isso, no meu terceiro sobre isso. Então você vai fazer como se fosse um cartão de visita para a banca. Ó, o meu trabalho é isso aqui, título, desenvolvimento. Quando você finalizar, você entregar esse cartão de visita, fazer esse spoiler do seu trabalho, aí você vai parar um momento e fazer um desenvolvimento do seu trabalho. Na introdução, você vai ali dizer que avaliou o estado da arte daquele assunto. O estado da arte é o quê? Como é que aquele assunto está sendo lidado naquele momento. E a partir de como ele estava sendo lidado, você decidiu fazer uma investigação mais profunda daquela temática. E aí você vai dizer o que você trabalhou no seu primeiro capítulo, agora de modo mais en passant, mais tranquilo, um passo a passo mais interessante, passa para o seu segundo capítulo, faz a mesma coisa, passa para o seu terceiro capítulo, a mesma coisa. Eu estou falando 3 capítulos porque é geralmente o que se faz em monografia. Você pode até fazer mais, mas aí você vai ter que organizar a sua apresentação para a extensão do seu trabalho. E vai culminar a sua apresentação com a sua conclusão, que é o momento em que você vai fazer o quê? Vai dizer, depois de tudo que você investigou, durante provavelmente 1 ano, 6 meses, em que você se debruçou sobre aquele tema, você vai manifestar a sua conclusão, as suas impressões sobre aquele assunto. Quando você finalizar a sua conclusão, você vai também já fazer o fechamento da sua fala. Você vai fazer o seguinte: encerrei a minha apresentação, obrigada pela atenção, me coloco agora à disposição da banca para eventuais perguntas, críticas e considerações. E o seu presidente, o presidente da banca, que é o seu orientador, ele vai retomar a palavra e ele vai fazer o quê, pessoal? Ele vai exatamente aí continuar a condução dos trabalhos. No momento que ele retoma a palavra, ele vai abrir aí para que os outros participantes, os outros examinadores possam lhe fazer indagações. Esse é o momento que você vai trazer um manta para a sua cabeça. Eles estão fazendo críticas para melhorar o meu trabalho. Eles estão fazendo críticas para melhorar o meu trabalho. Porque, veja, todas as críticas são construtivas. Vá com isso na sua cabeça que você fica tranquilo. Ninguém quer ali lhe prejudicar. Geralmente, né, eu não posso falar isso com certeza, mas o de rigor que os professores fazem em banca é contribuir. Entenda que toda contribuição vai servir para um eventual artigo, para um eventual trabalho posterior, para um mestrado, para um doutorado. Ninguém sabe que ainda está por vir. Então, você vai acolher. E aquele bloquinho que eu te disse para tu ter fácil, tu vai fazer o quê? Anotar todas as considerações, todas as críticas, todos os ajustes, todas as perguntas. Porque se você não anotar, você pode se perder. Aí como é que você vai responder? Então, você vai pegar, você vai anotar tudo. Depois que todo mundo fizer as perguntas, você vai ter um momento de responder as perguntas. Tá certo? Finalizadas as respostas e todo mundo da banca se dando por satisfeito, geralmente tem esse momento, tá? O orientador, ele pergunta assim, tá todo mundo satisfeito? Tá todo mundo contente? Tá todo mundo de boinha com as respostas que o examinando ali fez? Aí ele vai encerrar esse momento e vai entrar no momento de rufem os tambores. Vai entrar um momento em que a banca vai deliberar a sua nota. Preste atenção. Converse com o seu orientador como vai ser a deliberação. Quando a gente tem presencialmente uma defesa, geralmente a pessoa que está defendendo sai da sala e só retorna quando a banca delibera. Nesse momento em que as defesas serão online, a maioria das defesas será online, é importante que você pergunte para o seu orientador: professor, eu vou sair da sala, da reunião virtual e depois eu entro? Como é que esse rito vai funcionar? É importante que você pergunte. Seja como for definido, em algum momento você vai receber a sua nota e torço sinceramente que seja um momento de alegria para você, que você tenha conseguido obter êxito. É esse o momento em que se dá a nota, provavelmente vai se ler uma ata, né, um momento formal, como teve a solenidade de abertura, vai ter a solenidade de encerramento, e depois que você recebe a nota, geralmente o orientador devolve a palavra para você examinando, para que você possa fazer um agradecimento geral. Você agradece assim, agradece tudo que aconteceu, agradece sua família, agradece sua jornada. Então,
é um momento que você pode combinar com seu orientador para ter e realmente o faça. Utilize esse momento para você ser grato, né? Você conquistou uma graduação, você conquistou aí um grau, isso é muito importante, né? A educação é realmente o que muda o mundo e você aí está partindo para um outro momento, tá certo? Então, quando chega esse agradecimento, a gente está já nos finalmente, a gente já entrou aí na nossa 9ª dica. Aí você pode pensar, nossa, acabou a defesa, não tenho mais nada para fazer, ufa, me livrei da faculdade, né? Me livrei com um tom não de, não quero mais pisar lá, não é isso. Você livrou de uma etapa da sua vida, você cumpriu uma etapa da sua vida, mas você agradece. E aí você pode pensar, acabou. Tem mais uma coisa que é a minha 10ª dica, que eu sugiro que você cumpra logo, tá? Cumpra logo, não procrastine isso não, porque depois você vai, não, vou fazer amanhã, enquanto houver amanhã você não faz, e aí você vai estar pendente com um requisito. Qual é a pendência do requisito? É você fazer o que a gente chama de ficha catalográfica. Você vai entrar em contato com a coordenação do seu curso, com a biblioteca, e você vai mandar o seu trabalho para que a biblioteca faz a ficha catalográfica, que são os dados essenciais que tem que constar na contracapa do seu trabalho. Preste atenção, essa ficha catalográfica, o ideal é que você peça logo. Então logo, terminou a banca, faz os ajustes, manda para a biblioteca, pega a ficha catalográfica, coloca. E depois que você coloca essa ficha catalográfica, é um momento que eu tenho que dizer para vocês que vocês têm que checar dentro do curso de vocês, com a coordenação de vocês, como é que vai funcionar o depósito da versão final. Muitas faculdades hoje, até por uma questão socioambiental, até por uma questão de espaço físico, estão recebendo as versões finais em arquivo de PDF e ficando apenas a versão digital disponível no site da faculdade, etc. Agora, outras faculdades pedem aquela brochura, aquela capa preta com as letrinhas douradas em que você tem que apresentar para a faculdade. Você tem que realmente sondar como é que vai acontecer esse depósito final. É só uma via digital ou precisa da via impressa? Seja como for, para você finalizar mesmo, real, esse momento monográfico na sua vida, você tem que depositar a sua monografia. Tá certo? Pessoal, com essas 10 dicas, vocês vão ter pelo menos uma ideia geral de como é que vai ser esse momento. E conhecer o que você vai passar é o primeiro passo para você ficar menos nervoso. Eu espero muito que esse vídeo tenha contribuído para vocês. Eu vou trazer outros vídeos para vocês conseguirem aí fazer tudo de maneira mais alinhada, como fazer uma apresentação, pessoal mais novo que ainda não está em monografia, a importância da pesquisa jurídica durante a graduação para você fazer um TCC. E eu vou fazer esse canal aqui sempre focado em vocês para ajudar vocês no percurso acadêmico. Beleza? Eu gostaria de agradecer a todo mundo que ficou aqui no vídeo até o final. Se inscreve no canal para ter a notificação de quando eu trouxer coisas novas e a gente se vê. Até a próxima. Valeu!